Olá pessoal, tudo bem? Curte, comenta e compartilha. Seja bem-vindo aqui ao canal José P. Maciel. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante: os artigos federalistas. Os artigos federalistas. A chave para entender a Constituição americana. Os artigos federalistas e o impacto na Constituição americana. Já se perguntou como a Constituição dos Estados Unidos, um documento tão influente e copiado ao redor do mundo, foi concebida e defendida? A resposta para essa pergunta está em um conjunto de 85 ensaios publicados entre 1787 e 1788, conhecidos como Artigos Federalistas, escritos por Alexander Hamilton, James Madison e John Jay. Esses artigos foram cruciais para a ratificação da Constituição e moldaram o rumo da nação americana. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos dos artigos federalistas e explorar como eles influenciaram a Constituição americana. Prepare-se para uma jornada fascinante pela história política e jurídica dos Estados Unidos. Quem foram os federalistas? Os federalistas eram um grupo de líderes políticos americanos que defendiam a ratificação da Constituição. Eles acreditavam que um governo central forte era essencial para a união e prosperidade da nação. Os principais autores dos artigos federalistas foram Alexander Hamilton, um dos principais defensores da Constituição. Hamilton era um economista e político visionário. James Madison, considerado o pai da Constituição. Madison foi um dos principais arquitetos do documento e um dos pensadores políticos mais influentes da história. John Jay, um diplomata e jurista. Jay foi o primeiro chefe de justiça dos Estados Unidos. Entenda o conceito histórico. Após a Guerra da Independência, os Estados Unidos enfrentaram um período de grande instabilidade. A Confederação, a primeira forma de governo nacional, provou ser ineficaz com um governo central fraco e incapaz de lidar com os desafios da nova nação. A necessidade de uma nova forma de governo era evidente. Os artigos federalistas, uma defesa da Constituição. Eles foram publicados em jornais de Nova York com o objetivo de convencer os cidadãos a aprovar a nova Constituição. Os autores abordaram uma ampla gama de temas, desde a necessidade de um governo mais forte até a importância da separação dos poderes. Principais argumentos dos federalistas: a fraqueza da confederação. Os federalistas argumentavam que a confederação era incapaz de garantir a ordem, proteger os direitos individuais e promover o bem-estar da nação. A necessidade de um governo forte, um governo central forte, seria capaz de regular o comércio, cobrar impostos, fornecer defesa nacional e garantir a justiça. A separação dos poderes. A Constituição estabelecia uma clara separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, impedindo a concentração de poder em uma única pessoa ou grupo. O sistema de checks and balances, freios e contrapesos, garantiria que nenhum ramo do governo se tornasse demasiado poderoso. A representação. A Constituição previa um sistema de representação que permitiria que os interesses de todos os cidadãos fossem levados em consideração. O impacto dos artigos federalistas na Constituição americana. Eles tiveram um impacto profundo
na Constituição americana, moldando a forma como o governo funciona até hoje. Alguns dos principais legados dos federalistas incluem a ratificação da Constituição. Os artigos foram cruciais para convencer os estados a ratificar a Constituição. A interpretação da Constituição. Os artigos federalistas oferecem uma rica fonte de interpretação para a Constituição, ajudando a esclarecer os princípios e intenções dos seus autores. O federalismo. Os artigos federalistas defenderam um sistema federal, no qual o poder é dividido entre o governo federal e os governos estaduais. A República. Os federalistas defenderam a República como a melhor forma de governo em oposição à monarquia. Os artigos federalistas hoje. Os artigos federalistas continuam sendo relevantes hoje em dia. Eles oferecem insights valiosos sobre os desafios enfrentados pelos fundadores dos Estados Unidos e sobre os princípios que moldaram a nação. Além disso, os artigos federalistas são uma fonte inestimável para aqueles que estudam a teoria política e a história constitucional. Conclusão: os artigos federalistas são um dos documentos mais importantes da história política americana. Eles não apenas defenderam a ratificação da Constituição, mas também moldaram a forma como entendemos o governo e a democracia. Ao estudar os artigos federalistas, podemos ganhar uma compreensão mais profunda da história dos Estados Unidos e dos princípios que fundamentam a sua democracia.